Bem-vindos para mais uma aula de inglês aqui do canal. Hoje vamos aprender sobre a diferença entre as palavras like, as, how e such. Palavrinhas que causam muita confusão porque em determinadas situações elas podem ter o mesmo significado. Todas essas palavras em específicos contextos podem significar como, a nossa palavra como em português. Então hoje vamos tirar essa dúvida. Vem comigo. Bom, então vamos começar com a palavra like. Uma palavrinha muito conhecida entre todos, né? Até mesmo as pessoas que não estão estudando inglês já ouviram essa palavra, certo? Principalmente porque usamos ou vemos essa palavra diariamente, né? Quando damos um like em um vídeo aqui no YouTube ou em alguma foto no Instagram, não é mesmo? Então sabemos que essa palavra significa gostar, né? Por exemplo, I like my parents, eu gosto dos meus pais. I like her, eu gosto dela. We like taking pictures, né? Nós gostamos de tirar fotos e por aí vai, né? Só que podemos também usar essa palavra like para fazer comparações. Por exemplo, podemos dizer assim: She eats like a horse. She eats like a horse. Então ela come como um cavalo, ela come tanto que se parece com um cavalo, né? Se é que cavalo come tanto, né? Mas a gente diz assim, principalmente no inglês. Então, she eats like a horse. Ou he works like a maniac. He works like a maniac. Ou seja, ele trabalha como um maníaco, né? Ele trabalha igual um maníaco, ou feito um maníaco, ok? São traduções que a gente pode fazer aqui com a palavra like também, quando a gente quer fazer comparações, tá? E eu deixo mais uma com vocês, olha só. You play basketball like a professional. You play basketball like a professional. Então você joga tão bem que você se parece um profissional, né? Você joga basquete como um profissional. Então aqui nós podemos ver a palavra like com o significado de como também, né? Para fazer comparações, ok? Vocês perceberam como usamos o like aqui fazendo comparações? Ele não teve nada a ver com o verbo gostar, né? Nesses exemplos aqui que eu te passei, não foi? Então, pessoal, quando usamos o like assim, estamos fazendo comparações metafóricas, né? É tipo um faz de conta mesmo, tá? Quando estamos dizendo que ela come como um cavalo, não estamos dizendo que ela é um cavalo. O fato de você jogar bem não quer dizer que você seja um profissional, entenderam? Então estamos falando sobre a semelhança que objetos, animais ou até mesmo pessoas possam ter. Lembrando que outras expressões como like podem significar parecer, né, quando usamos a palavra look antes. Por exemplo, she looks like her mother. She looks like her mother. Então ela se parece com a sua mãe, né? E a expressão like this ou like that significa desse jeito ou daquele jeito, ok? Então, mais uma coisa que devemos prestar atenção é que nem sempre quando like não significa gostar, ele vai significar como, ok? Não é bem assim. Então, como vocês viram, o like, pessoal, pode ter outros significados também, tá? Tudo depende mesmo do contexto, beleza? Bom, já que agora entendemos como o like funciona, com o sentido de semelhança, de ser igual a algo ou a alguém, vamos aprender sobre o as, as. Então, pessoal, o as tem mais um sentido de alguma coisa estar no papel de outra, ou seja, na função de outra, ok? Até mesmo por isso que nós vimos em trailers de filmes, né, o nome de alguns atores ao lado do personagem que eles estão fazendo no filme, separados ali pelas palavrinhas as, né, para fazer essa relação entre eles. Por exemplo, Jack Nicholson as the Joker. Então, o Jack Nicholson aqui quer dizer que ele, né, está fazendo o papel do Joker no filme, né, o Coringa. Ele está sendo interpretado pelo Jack Nicholson. Em português, a gente falaria Jack Nicholson como o Coringa. Já viram isso? Então, a gente usa exatamente a palavra como, né, ali no meio. Vamos ver outros exemplos. Olha só. I will use this room as my new office. Então, eu vou usar este quarto como o meu novo escritório, ok? Eu vou usar essa sala, esse quarto, esse room as my new office, ok? Então aqui podemos ver que esse quarto, essa sala, terá a função de ser o meu novo escritório. Pegaram?
Bom, mais um, olha só. You can use those books as decoration. You can use those books as decoration for your house. Por exemplo, então você pode usar aqueles livros como uma decoração para sua casa, tá? Então, como? Pegaram? Olha esse exemplo. She talks to me as if she were my mother. Olha essa. She talks to me as if she were my mother. Então ela conversa comigo como se ela fosse minha mãe. Né? Aqui ela está fazendo, ou pelo menos pretendendo fazer o papel da minha mãe. Pegaram? Como se fosse minha mãe. Mais uma, olha só. He works as a journalist. He works as a journalist. Ele trabalha como jornalista. He works as a journalist. Estão pegando? Agora, não confunda o as quando ele estiver na estrutura as, adjetivo, e as de novo. Tá? Quando você encontrar essa estrutura, ela quer dizer tão, o adjetivo, quanto. Okay? Que também é usada para comparar coisas, né? Que é como fazemos em português também. Por exemplo, as good as, tão bom quanto, as beautiful as, tão bonito ou tão bonita quanto, as big as, tão grande quanto. Por exemplo, that house is as big as that one. Então aquela casa é tão grande quanto aquela. Pegaram? E o as, pessoal, também tem outros significados, mas que também podem ter a tradução de como. Por exemplo, it didn't work as I expected. Então, isso não funcionou como eu esperava, ou não funcionou do jeito que eu esperava, ou até mesmo da maneira que eu esperava. It didn't work as I expected. Pegaram? E além de como, ele também pode significar conforme. Por exemplo, é uma expressão muito comum você dizer as you know, the meeting was canceled. Tá? Esse início aqui, que quer dizer, como você sabe, né, a reunião foi cancelada. As you know, the meeting was canceled. Conforme você sabe, a reunião foi cancelada. Beleza? E também temos uma expressão fixa com as, que é dizer the same as, tanto junto como separado por um substantivo ali no meio, que significa igual ou o mesmo. Por exemplo, she has the same car as me. Ela tem o mesmo carro que eu. She has the same car as me. Então ela tem um carro igual ao meu, ou ela tem o mesmo carro que eu. Ok? Poderia até dizer she has the same car as I do. Poderia dizer assim também. Mais um exemplo. Your idea is the same as his. Your idea is the same as his. Ou poderia até repetir de novo. Your idea is the same as his idea. Mas não precisa repetir a idea aqui. Eu quis dizer que a sua ideia é a mesma dele. Ok? Mais um exemplo, olha só. Doing a job well is not the same as working long hours. Aqui temos uma frase negativa e quer dizer que fazer um bom trabalho não é a mesma coisa, não é o mesmo de trabalhar longas horas, ou seja, trabalhar o dia inteiro. Não quer dizer que você trabalhando o dia inteiro é a mesma coisa de fazer um bom trabalho. Pegaram? Em alguns casos, pessoal, tanto o as como o like são aceitos, né? Você poderia trocar um pelo outro. Então, qual que seria a diferença? A diferença é que o as seria mais formal e o like mais informal. Por exemplo, nobody sings like she does. Então, ninguém canta como ela. Ou eu poderia dizer, nobody sings as she does, ok? Que teria o mesmo significado. Nobody sings like she does ou as she does, ok? He behaved like his father would. He behaved like ou as his father would. Aqui significa que ele se comportou como o seu pai faria, ou como o seu pai comportaria. Pegaram? É só trocar. Bom, agora que aprendemos e vimos a diferença entre like e as, vamos aprender as mais fáceis, pelo menos na minha opinião. Bom, vamos agora para o how. Pessoal, o how também é uma palavra muito comum, né, para todo mundo. E também significa como, certo? E como exemplo disso, a gente tem a clássica frase, né, de todo mundo que está aprendendo inglês, aprende essa frase, que é dizer, ou perguntar, how are you? How are you? Certo? Que quer dizer como você está. Tenho certeza que já viram essa pergunta antes, né? Então, pessoal, como podem ver aqui, o how não tem nada a ver com comparações, com semelhanças ou funções, né? O how, usado dessa forma, ou seja, em perguntas, ele tem a ver com a maneira, o modo que estamos fazendo algo. Por exemplo, how did you make this cake? How did you make this cake?
como você fez esse bolo, né? Ou seja, de que maneira você fez esse bolo, como você fez, o modo, né? Mas um exemplo, how did you get there? How did you get there? Tá? Como você chegou lá? De que forma você chegou lá? Ok? Agora podemos usar o how também em frases positivas e não necessariamente só em perguntas. Por exemplo, I know how to speak English. Eu sei como falar inglês. I know how to speak English. Eu sei como falar inglês. I know how you felt. Eu sei como você se sentiu. Eu sei como você se sentiu, né? Show me how this works, please. Show me how this works. Então, me mostre como isso funciona, por favor. Legal? Bom, pessoal, seguindo, nós temos o such, né, que também pode significar como. E isso acontece quando ele é usado para dar exemplos específicos de alguma coisa que você está falando, tá? E para fazer isso, você vai precisar das palavras such e depois as, que a gente já até aprendeu hoje. Such as, tá? Dessa estrutura. Por exemplo, fruits such as orange and strawberry are high in vitamin C. Tá? Então, frutas como a laranja, ou tais como a laranja e o morango, são fontes altas de vitamina C. Pegaram? Mais um exemplo para você pegar. I want to visit places such as Greece and Rome this year. Então, I want to visit places such as Greece and Rome this year. Então, aqui eu quis dizer que eu quero visitar lugares como a Grécia e a Roma este ano. E o engraçado é que você pode trocar as palavras such as aqui, nesses exemplos, pela palavra like, que já aprendemos aqui hoje, só que ficaria um pouco mais informal, mas daria o mesmo significado, o mesmo sentido. Por exemplo, fruits like orange and strawberry are high in vitamin C. I want to visit places like Greece and Rome this year, ok? O such as seria mais usado ali na escrita, digamos, ok? E lembrando que há também outros usos para o such. Um deles é você usá-lo para falar tal, né? A palavrinha tal. Como dizer tal em inglês? Bom, uma das maneiras é usando o such. Por exemplo, I've never seen such writing before. I've never seen such writing before. Ou seja, eu nunca vi tal escrita antes. Eu nunca vi esse tipo de escrita antes. Eu nunca vi escrita assim antes. É tão feia, tão esquisita, tão estranha que eu nunca vi tal escrita antes, ok? Such behavior will not be accepted. Such behavior will not be accepted. Então, tal comportamento não será aceito. Ou comportamento assim não será aceito. Comportamento dessa maneira não será aceito, ok? E um outro uso para a palavra such é para intensificar coisas, ou adjetivos, digamos, quando ele vem antes do adjetivo, que é como se fosse o so, né? Por exemplo, he's such a jerk. He is such a jerk. Ele é tão babaca. He's such a jerk. Ele é tão babaca. Né? He has such a big house. He has such a big house. Ele tem uma casa tão grande. Você não vai acreditar. Né? E se fosse no plural, pessoal, você tira o a, né, que é o artigo indefinido, a, que significa um ou uma. Então não faz sentido usar um ou uma em plurais. Né? Então poderia dizer, por exemplo, she has such beautiful eyes. She has such beautiful eyes. Ou seja, ela tem olhos tão bonitos. Tá? Pegaram? Então é isso, pessoal. Essas foram as diferenças e as definições de cada uma. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas. Se você curtiu essa aula, já sabe o que fazer. Dê aquele soco no like, espalhe o conhecimento compartilhando com a galera e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, ok? Um abraço e até a próxima.